Olá, nesse vídeo iremos resolver a questão 51 da prova de matemática do vestibular da URGS. Na figura abaixo, há dois hexágonos regulares de lado A, com vértice B em comum. Os pontos A, B e C são colineares. A distância entre os pontos A e C é... Bom, vamos chamar essa distância toda que o problema quer saber de D e vamos definir aqui esse triângulo. Sendo essa um dos seus catetos. Agora, vamos chamar esse lado aqui de y e esse lado aqui de x. Bom, observe que se determinarmos y e x, a gente consegue determinar d via teorema de Pitágoras. Ou seja, d vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, ao invés de nos preocuparmos em procurar por d agora, vamos procurar y e x. Comecemos por y. Vamos definir aqui esse ângulo alfa. Esse lado aqui é A, esse lado aqui é A. E agora, observe que se encontrarmos o ângulo alfa, encontramos o y pela lei dos cossenos. Visto que y ao quadrado vai ser a ao quadrado mais a ao quadrado menos 2a vezes o cosseno de alfa. Então, vamos encontrar alfa. Considere esse sendo o centro do hexágono. Observe que a gente consegue traçar aqui vários triângulos, um para cada aresta do hexágono. Então, no fim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Agora, o ângulo aqui do meio formado é 360 graus, certo? Portanto, cada um desses ângulos aqui, θ, é 60 graus. Os triângulos são iguais, a soma deve dar 360, então cada um desses lados é 60 graus. Observe agora que, sendo esse lado A, essas duas arestas do triângulo, elas têm a mesmo comprimento. Chamemos de L. Então, esses ângulos são iguais. Eu não vou usar alfa, vou usar um beta, porque alfa está lá. Então, digamos que aqui beta, aqui também é beta. Num triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Então, temos que 180 vai ser igual a 60 mais 2 beta. Então, 120 é igual a 2 beta. E, portanto, beta é 60 graus. Bom, então temos que todos esses são triângulos equiláteros. Esse lado é A, esse lado é A, esse ângulo é 60 graus. E perceba aqui que nós temos 2 vezes beta, ou seja, alfa é 2 vezes esse ângulo. Assim nós temos que alfa é 120 graus. Daí temos então que basta encontrarmos o cosseno de 120 graus. Mas bom, pensemos no círculo trigonométrico. Vou fazer aqui no canto. Não ficou perfeito o desenho, mas vai servir. Bom, 120 graus é 30 graus a mais que 90 graus. Então temos aqui 30 graus e aqui 90. Nesse ponto, 90 graus, o cosseno é zero. Quando passamos para cá, o cosseno é exatamente essa medida aqui. Mas observe que em relação a esse triângulo, essa medida é exatamente o seno de 30 graus. Ou seja, o cosseno de 120 graus é a menos o seno de 30 graus. Porque aqui nós temos uma medida negativa. E o seno de 30 graus é 1/2. Então, temos que o cosseno de 120 graus é menos 1/2. Então, utilizando nessa equação, nós temos 2a² menos 2a² vezes menos 1/2. Isso dá
2a², 2 corta com 2 e o menos vira mais. Então temos mais a², ou seja, 3a². Daí, como y² é igual a 3a², segue que y é igual a raiz de 3. Bom, agora encontremos o x. Bom, perceba, o x é mais simples. Perceba que, primeiramente, essa pequena parte aqui também é a, porque é essa parte de um hexágono regular de lado A. Agora, perceba que este lado é A, este lado é A. Bom, agora eu afirmo que esse ângulo aqui é 60 graus. Por quê? Bom, perceba que, pelos argumentos anteriores, esse ângulo é 60 graus, certo? E esse ângulo também é 60 graus. Assim, aqui nós temos que somar 180. Então, esse ângulo é 60 graus. Pelo mesmo argumento, esse ângulo é 60 graus. Como a soma deve ser 180, esse ângulo é 60 graus. Bom, então nós temos um triângulo equilátero. Sendo esse lado A e esse lado A, concluímos que esse lado aqui também vale A. Daí, nós temos que x é igual à soma de A com A com A, ou seja, x é 3A. Agora nós podemos calcular D. Então, D vai ser a raiz de x², que é 9a², mais y², que nós temos aqui 3a². Portanto, D é igual à raiz quadrada de 12a². Nós podemos fatorar então o 12, fazendo 4 vezes 3. Então nós temos 4 vezes 3a². Tanto a² como 4 são quadrados perfeitos. Então nós temos 2a vezes raiz de 3. Esse é o valor de D. Resposta D. Obrigado.